Então vamos para o primeiro relato, que se chama Aparição na Quaresma. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Letícia e trago um relato que não aconteceu comigo, e sim com o meu namorado quando ele ainda era criança. O meu namorado me contou sobre a sua primeira experiência paranormal, que ocorreu em um mês de Quaresma. O fato é que ele viu um ser horrendo quando ele era menino. Ele morava em uma cidade pequena no sul de Minas Gerais, e havia um campinho de terra logo nas ruas acima de sua casa, onde toda a molecada do bairro se juntava para jogar bola, queimada, futebol, pique-esconde. Naquela época, ele tinha 12 anos de idade e subiu com seu amigo para o campinho para jogarem bola. O futebol durou até às 8 da noite. O campinho era bem iluminado, pois havia as luzes dos refletores que ficavam ligadas à noite. Porém, para voltar para casa, o caminho era completamente escuro. Ele voltou por aquele caminho somente com um dos amigos, pois os demais foram embora por outro lugar. Era quase 9 da noite e, de repente, quando eles estavam subindo pelo trilho no pasto, um ser monstruoso de uns 2 metros, com focinho de porco e todo peludo, vinha descendo pelo trilho aos saltos. Caía de um lado ao outro do mato, se levantava, soltava berros e urros horríveis, voltava a descer pelo caminho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmos violentíssimos, e saltava como se tivesse mola nas pernas. Vendo aquilo, os 2 garotos correram para o outro lado e se afastou do trilho para que aquela criatura passasse sem cair por cima deles. Mas como ele mesmo conta, quando aquilo foi se aproximando, eles viram a tal criatura e tiveram certeza que talvez se tratasse de um lobisomem. Ali perto morava um senhor que mexia com magia negra, e todos suspeitavam que ele se transformava em bicho e até mesmo em lobisomem. Aquilo chegou perto e caiu próximo aos garotos, e eles puderam reconhecer o tal homem, pois ele ainda estava com feições humanas. Os 2 garotos se agarraram um no outro e passaram sentido oposto daquilo sem falar nada. E quando aquilo se virou, a coisa disse aos garotos com uma voz assustadora: "Não corram, eu não vou lhe fazer mal." E num piscar de olhos, aquilo deu um berro horrendo, animalesco, e com um salto enorme, continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. E não preciso nem dizer que os 2 saíram em disparada até chegar em casa. E assim que eles chegaram em casa, eles contaram toda a história para a mãe do meu namorado, que pediu para eles não contar essa história para ninguém, e que eles tivessem compaixão pelo homem, que com certeza devia ser vítima dos atos causados por ele mesmo, devido aos trabalhos de magia negra que ele tinha o costume de fazer. Eles nunca mais souberam do paradeiro daquele homem na cidade. Boa noite. Vamos para o próximo relato, O Homem das Sombras. Apesar de muitas histórias de casas assombradas que vocês ouvem são sobre casas velhas e isoladas no campo, essa aconteceu e ainda acontece em uma casa praticamente nova, construída em um bairro decente de São Paulo. Por vários meses, eu ouvi os meus amigos falarem sobre uma entidade na casa deles. Esta casa tinha cerca de 3 meses. Quando eu comecei a ouvir sobre as histórias do fantasma que ficava observando a família. E depois de quase 1 ano morando naquela casa, eu acabei passando uma noite lá, já que eu morava muito longe e já estava escuro quando a conversa terminou com os meus amigos. Então,
eu peguei um lençol, travesseiro e fui dormir na sala. A sala que eu fui ainda não estava muito bem acabada, pois era um escritório. Mas tinha um bom sofá para dormir e eu tinha bastante privacidade. Depois de 2 horas de ter ido para lá dormir, eu acordei com uma música tocando. Parecia que estava sendo tocada por um rádio do outro lado da casa. Bem, como era uma casa bem grande, eu pensei que provavelmente deveria ser alguém que acordou e estava ouvindo aquela música antiga. E como eu já tinha acordado, eu resolvi ver quem estava escutando aquilo. Eu me vesti e saí do escritório. E assim que eu coloquei o pé para fora, a música parou. O som do ritmo da música, abafado pelas paredes, havia sumido de repente. E a casa estava em total silêncio agora. E foi quando as coisas ficaram um pouco estranhas. Tendo ouvido as histórias do notório habitante fantasma da casa, eu, naturalmente, comecei a me sentir meio assustado. Mas ainda assim estava curioso. Eu saí do escritório e fechei a porta entrando na sala principal, no primeiro andar, e atravessei ela em direção à cozinha. E enquanto atravessava a sala, eu vi algo pelo canto do olho. E quando eu virei para a janela, esperava que o que quer que fosse tivesse sumido, mas não sumiu. A imagem de um espectro, com um sobretudo negro e chapéu negro, estava passando a menos de 1 metro da janela pelo lado de fora. Ele nunca olhou na minha direção, mas na frente dos meus olhos, eu o vi vir lá de fora e entrar na casa, atravessando a parede. Eu chacoalhei a cabeça, mas ele ainda estava lá. Aquela entidade começou a descer no chão, como se tivesse uma escada ali. Porém, só tinha o assoalho de madeira. Mas depois daquilo eu pirei e resolvi me mandar da casa. Mas enquanto eu me dirigia para a porta da frente, uma brisa gelada me atravessou, como se tivesse um buraco na minha barriga. Eu congelei na hora e depois de um tempo eu comecei a procurar pela porta. Mas antes que eu pudesse achá-la, eu fiquei aterrorizado quando vi uma névoa negra, avermelhada, subindo do chão, bem na minha frente. Eu podia sentir o cheiro peculiar de cigarro e enxofre. E sabendo como os donos da casa tinham aversão a cigarros, eu fiquei muito mais preocupado ainda. Então, aquela música antiga começou a tocar novamente, baixa e ecoando pelas paredes. Depois de um tempo com a música tocando, um dos membros da família veio e acendeu a luz. E eu a vi quando saiu do seu quarto e parou no topo da escada. Ela olhou para mim lá embaixo com uma cara de sono e me perguntou: "Por que você está ouvindo essa música a essa hora da manhã?" Eu literalmente não conseguia falar nada. Simplesmente me encolhi os ombros e fiz uma cara de que não sabia o que estava acontecendo. Algum tempo depois, os outros 2 membros da família haviam acordado também. E todos tinham ouvido a música, mas não conseguiam achar de onde estava vindo. E depois de uns 10 minutos, a música parou. Eu nunca mais dormi na casa deles, mas o meu amigo me fala que até hoje ele ainda ouve a música sendo tocada de noite e às vezes sente o cheiro de cigarro e enxofre no ar. Boa noite. Essa criatura das sombras, que as pessoas chamam de o Homem do Chapéu Preto ou do Sobretudo, até hoje ninguém sabe do que se trata, mas uma coisa interessante é, por mais que meu canal aborda assuntos sobre lobisomem, sobre criaturas do folclore brasileiro, eu nunca vi nenhum desses seres não. Mas, por mais que pareça incrível, eu e meu irmão também, nós já avistamos 2 vezes esse Homem do Chapéu Preto.
Uma vez ele entrou dentro da casa da minha avó, que mora no interior de Minas, e a casa, ela faz uma volta por fora, uma volta de 360 graus em volta dela. Uma parte pega a área da frente, outra parte pega a garagem, o quintal e o corredor do lado. Foi por volta de umas 3 da manhã, tava eu e meu irmão, nós estávamos na sala, né, vendo TV e acabamos dormindo na sala mesmo. Aí escutamos um barulho de um cavalo caindo, né, na garagem de casa, e só escutamos aquele som de relincho. E daí veio alguma coisa em cima do cavalo, rodeando a casa, batendo nas portas, na janela. Eu acordei e a nossa cachorra, que estava dormindo com nós também, ela acordou e ficou latindo. Então não era uma alucinação, porque eu vi, o meu irmão viu e a minha cachorra estava lá e ela viu também. Então ela ficou latindo dentro de casa e aquela coisa dando volta ao redor da casa e batendo na janela. Teve uma hora que ele parou na janela, a gente escutou o cavalo vindo trotando bem devagar e parou bem embaixo da janela. Aí na hora que a gente olhou assim pela janela, aí a gente viu exatamente esse ser que ele está descrevendo aqui. Era um homem com um chapéu grande, preto, e um sobretudo preto. E tipo assim, ele era muito mais escuro que a escuridão. O que eu posso falar que ele parecia, um exemplo aqui, é que ele parece o Kung Lao do Mortal Kombat. Só que, tipo assim, só a sombra dele. E aquilo ali a gente ficou com muito medo, mas até então eu tinha achado que era... Por mais que a casa seja toda murada, eu achava que, sei lá, um cavalo desgovernado arrebentou o portão e entrou. E aquela coisa ficava dando volta na casa e quebrando tudo em volta da casa. Até que chegou um momento que minha cachorra tava eufórica lá dentro de casa, latindo. Até que chegou um momento que a gente abriu a porta, né? Que aquela coisa tava lá no quintal. A gente abriu a porta da frente e a nossa cachorra saiu latindo atrás daquilo. E só assim que aquilo parou. Depois ela voltou, entrou, abrimos a porta pra ela. E no outro dia, né? A gente achou que a casa tava toda destruída, toda quebrada. A gente foi olhar lá fora e tava perfeitamente bem, tudo no lugar, não tinha nada fora do lugar. E o barulho foi tão grande que eu achei que até os vizinhos iam acordar, né? Talvez chamar a polícia, mas nenhum vizinho comentou nada sobre aquilo. E a segunda vez também que eu vi isso foi lá no interior, nessa mesma casa, no interior de Minas, onde a minha avó morava. Nessa época eu era mais criança, eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu tava na porta ali, né, jogando bola com alguns amigos. Aí deu... Interior, as pessoas sempre ficam até mais tarde na rua, né, que não tem assalto, quase não tem crime, essas coisas. Aí eu entrei, né, e não tinha ninguém em casa, todo mundo tinha ido pro aniversário. E era por volta de umas 8h30 da noite. E como eu tava jogando bola ali com os amigos, eu fiquei lá, eu não fui pra nenhum aniversário. Aí, né, eu fui fazer o meu para casa. Aí eu sentei na mesa da sala e fui fazer meu para casa. Em frente à mesa da sala tem a porta do banheiro e a parede. Aí eu olho assim pra frente e vejo aquela sombra negra escura passando em frente à porta do banheiro. E era o mesmo homem que tava em cima do cavalo. Só que o fato do cavalo ocorreu anos mais tarde. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi essa vez que essa sombra desse espectro passou em frente à porta do banheiro. E aquele mesmo aspecto, o chapéu grande e um sobretudo preto. Não só eu, como muitas pessoas no mundo já viram ele. Inclusive, quem aí já viu e pesquisa na internet, vocês vão ver que vocês não estão ficando loucos. A única coisa que me deixa curioso é o que é isso, se é uma entidade, se é um ser de outra dimensão. Tem várias teorias que explicam isso. Na minha opinião, na opinião do Rafael, eu acho que é um Exu chamado Capa Preta. Agora, o que ele estava fazendo em cima do cavalo? O que ele estava fazendo, passando ali na porta ali do banheiro da casa da minha avó? Eu não faço a menor ideia. Mas, na minha opinião, se trata dele porque as características são bem comuns. E é isso. Vamos passar aqui pro próximo relato. Mas o que me faz a pensar que é ele é só por causa disso, só pelas características mesmo.
porque não tinha motivo nenhum para ele aparecer montado em um cavalo e nem aparecer naquele dia que eu estava ali na sala. Mas de qualquer forma, ele é um tipo de espectro, é uma aparição, é uma entidade que não faz mal para ninguém. Ele passa, você vê e aquilo some. Até então eu nunca vi relatos, né, de que realmente ele fez mal para alguém, porque até no relato aqui que eu acabei de narrar, vocês podem ver que a menina, não sei se era um rapaz, ele só viu aquela aparição. Aquilo ali não causou mal nenhum para ele. Então vamos aqui para o último relato, o Bosque Assombrado. Eu moro em uma pequena cidade, mas que está crescendo. E do outro lado da rua da minha casa tem uma grande extensão de um bosque. A área tem um pequeno pântano e um pequeno penhasco rochoso, que são 6 metros de altura. E quando eu era pequeno, eu achei um osso, uma bacia, ali no bosque. A polícia pegou e falou que era osso de uma vaca. Alguns anos depois, eu achei uma sepultura quebrada com o nome Jefferson encravada nela. E o começo de uma outra palavra que estava escrito seja. Eu ouvi várias histórias de fantasmas sobre esse bosque. Tem uma história sobre o neto de um homem que foi brincar no bosque e que nunca mais foi visto. O avô procurou ele exaustivamente, mas morreu numa noite quando tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. De vez em quando, ainda se pode ver algumas luzes de lanternas no bosque à noite. Uma garota, já com seus 16 anos, resolveu fugir de casa e entrou no bosque. Ela caiu num buraco, onde ela acabou morrendo por falta de cuidado nos ferimentos, e o seu corpo foi encontrado alguns dias depois. No outono, ainda se pode ouvir os gritos dela pedindo ajuda. Há muito tempo atrás, há mais de 50 anos, um avião da aeronáutica caiu na floresta. E eu mesmo já achei vários pedaços estranhos de metal e alguns pedaços do motor. Bem, eu não sei se são do avião que caiu lá, mas eu não sei por que as pessoas entrariam no meio do bosque para jogar aquilo tudo lá. Algumas pessoas dizem que conseguem ouvir o som do acidente de dia. Eu tive alguns encontros com um fantasma que depois eu falo como foi. Mas quanto ao que aconteceu no bosque, eu nunca vi eu mesmo o que acontece por lá. Tenho muitas coisas em um livro sobre a história da cidade, mas o bosque está sumindo, dando lugar a casas e prédios novos. E eu imagino se os proprietários desses imóveis começarem a ver ou ouvir coisas sobrenaturais. Boa noite. E sim, foi ele que bateu em nossa porta, à procura de emprego. Este homem sempre vinha no nosso sítio aos finais de semana, para realizar tais tarefas. Ele era um homem muito estranho, e não era de muita conversa, mas eu sentia que havia algo de errado com ele. Bem, outro fato curioso era que os meus gatos não gostavam dele. Era só esse homem chegar aqui no sítio que os meus gatos se arrupiavam e corriam. Bem, eu achei que talvez fosse pelo fato do homem também não gostar de gatos, e não dei muita importância para isso, pois não gostar de gatos é um direito dele. Mas se ele fizesse qualquer maldade com os meus gatos, eu mesma matava ele. Enfim, depois de uns 2 meses deste homem trabalhar para nós, o meu marido dispensou, pois as pessoas da cidade evitavam o contato com esse homem e sempre falavam mal dele. Porém, o meu marido nunca teve do que se queixar do homem, mas pelo fato do mesmo não ter uma boa referência, ele decidiu que seria melhor assim, para não arrumar problemas futuros. Bem,
No outro dia cedo, quando o homem chegou para trabalhar, o meu marido dispensou. E o mesmo se mostrou muito furioso e foi embora praguejando contra nós. O meu marido ficou em alerta por alguns dias, caso aquele homem aparecesse novamente por aqui. Bem, nada aconteceu durante 2 meses, mas foi aí que o meu marido precisou viajar a negócios, ficando apenas eu e o meu filho em casa. Bem, era por volta de 7 horas da noite. E logo comecei a ouvir aquele homem gritar no portão de nossa casa. Ele dizia várias palavras de baixo calão e me ameaçava, dizendo que se o meu marido não saísse lá fora para resolver com ele, ele me mataria e mataria o meu filho também, que era apenas uma criança. Corri para o telefone fixo e liguei para a polícia. A atendente me pediu para ficar na ligação até os policiais chegarem. Ela me pediu para mim gritar para o homem que eu estava com a polícia na ligação. E eu gritava, mas de nada adiantava. E ele tentava derrubar a porta da frente da casa a todo custo. Nessa hora, todos os meus gatos já tinham entrado em casa e se escondido, pois quando eles estavam com medo, eles escondiam embaixo dos móveis. Mandei o meu filho correr e se trancar dentro do banheiro. E eu fiquei ali, na ligação com a polícia. Eu, desesperada, implorava para que eles chegassem rápido. E foi neste momento que o homem conseguiu arrombar a porta. Mas o que eu vi não era um homem. Meu Deus, aquilo que vi era o próprio diabo. Era uma coisa enorme e monstruosa. Era um ser negro, todo desgrenhado, das pernas tortas. Parecia um cachorro enorme e tinha dentes e focinho de cachorro. Os olhos daquela coisa eram vermelhos e aquilo me olhava com muita fúria. Soltei o telefone e comecei a gritar. E foi aí que o inesperado aconteceu. O meu gato mais velho, que se chamava Jacob, e a Mimi saíram debaixo do sofá e pularam na criatura. Os outros gatos que estavam escondidos também fizeram o mesmo. E foi isso que aconteceu. Todos os meus gatos pularam naquela coisa e mordiam e unhavam a criatura violentamente. Os 5 gatos filhote não foram para cima da coisa, mas ficaram ali, ao longe rosnando. A criatura urrava, caía, se debatia e por fim foi embora. A polícia chegou depois de 40 minutos. E se não fossem os meus gatos, provavelmente eu e o meu filho estaríamos mortos. Contei tudo ao meu marido e ele acreditou em mim. Eu paguei o veterinário para os 7 dos meus gatos que ficaram machucados, pois eles quebraram alguns dentes e unhas. E a partir daí, a minha paixão por gatos aumentou ainda mais. Se antes eu tinha 21 gatos, hoje em dia eu tenho quase 50. E sou até conhecida aqui na região como a mulher dos gatos. Bem, no dia do incidente, a polícia fez uma busca atrás do homem. Eu já havia contado toda a história, mas eu não disse que era um lobisomem, claro, pois até então eu não fazia ideia de que aquela criatura era aquele homem que trabalhava para nós. E aquela noite que a polícia fez a ronda na região, encontrou aquele homem com várias mordidas, perfurações e arranhões de gatos pelo corpo. Boa noite. Boa noite.
Me chamo Lucas. Tenho 18 anos. Tudo o que aconteceu comigo ocorreu quando eu tinha apenas 10 anos de idade. Sempre fui uma criança muito medrosa. Evitava todo e qualquer tipo de contato com o sobrenatural. Fui muito solitário no sentido de não possuir muitos amigos. Todos os dias, os meus pais iam trabalhar e eu ficava sozinho em casa, com o meu grande amigo Chocolate. Era um cachorro muito especial que eu tinha na época. Sempre amei muito os animais e sempre os tratei com tanto carinho que as pessoas me julgavam por isso. O estranho era que quando eu estava em casa sozinho, o meu cachorro nunca ficava no meu quarto comigo. Ele sempre rondava a casa e ficava latindo para qualquer coisa que pudesse me incomodar. E isso me fazia acreditar que ele era o meu protetor. Depois de um tempo, aos poucos, coisas estranhas foram acontecendo. Como tínhamos mudado recentemente, demorou um certo tempo para nos acostumar com o ambiente. E às vezes eu sentia um vento estranho passar por mim. Eu me arrepiava todo. Aquilo não era algo assustador, mas me amedrontava. Sempre fui muito espiritualizado no sentido de ser sensível e compreensível com todos ao meu redor. E isso me deixava vulnerável em diversos sentidos, pois até hoje muitos me chamam de ingênuo e bondoso por conta disso. Bem, coisas estranhas começaram a ocorrer. Primeiro foi a ventania, mas depois eu passava a ver vultos passar por diversos cômodos da casa. Essa casa que eu havia me mudado era imensa. Era uma casa bem rústica e havia muitos cômodos sem necessidades. Cheguei a comentar com a minha mãe sobre os vultos. A minha mãe era evangélica. Ela disse que deveria ser coisa da minha cabeça, pois não existia isso de fantasma. Bem, como eu ficava sozinho em casa durante o fim da tarde até cerca de 8 da noite, era apreensivo para mim. Mas eu tinha a companhia do meu cachorro e da recém-chegada Nina, outra cadelinha que ganhei. Eles me davam segurança. Porém, as coisas não paravam por conta deles. Tinha dia que eles latiam para o nada. Paravam em frente à parede e começavam a latir. E hoje eu acredito que também eles viam essas coisas. O tempo passou e as sombras continuaram. Até que um dia eu vi um vulto de um homem com um sobretudo e um enorme chapéu negro. Aquela sombra era mais negra que a escuridão. E aquela sombra foi passando pela parede da sala. Aquela sombra parecia não caminhar e não se mover enquanto passava. Era algo bem bizarro. Certa noite, quando estava dormindo com o meu cachorro, eu ouvi risadas altas ao meu redor. E essas risadas me acordaram. Aquilo parecia que estava rindo de mim. E eu fiquei muito nervoso e gritei aos meus pais. Essa situação foi muito bizarra e muito assustadora. Enfim, o tempo passou. E um dos últimos incidentes que aconteceu comigo foi um dos piores. Eu estava assistindo novela com a minha mãe. Em seguida, ela foi até a cozinha para buscar algo. Neste momento, eu fiquei sozinho no quarto. E quando eu virei o meu rosto, eu vi uma garotinha com roupas brancas. Ela tinha um cabelo loiro e me olhava sem expressão. O meu coração parecia que iria parar. Aquela garotinha não possuía olhos, apenas 2 buracos negros no lugar de olhos. E o problema maior é que ela estava na frente da porta. E eu não sabia se corria ou ficava parado. Saí dali correndo e passei do lado dela.
ela não se moveu e eu desci as escadas, gritando e chorando. A minha mãe finalmente decidiu fazer algo e chamou um pastor para orar pela casa e pela minha vida. Eu não acreditava muito nisso, porque a igreja evangélica que a minha mãe frequentava negava a existência de espíritos e coisas do tipo. Então, eu fiquei com medo de não resolver e piorar as coisas. Bem, o pastor foi lá, orou, e a única coisa que ele pediu foi para queimar um boneco do Fofão que eu tinha na época. Eu gostava muito do boneco e não queria fazer aquilo. Mas o pastor falou que aquele boneco era uma porta de entrada para todo o mal. E realmente, depois que queimei aquele boneco do Fofão, as coisas passaram. Eu ainda sou sensitivo em alguns sentidos, mas hoje eu apenas sinto. Eu consigo sentir a atmosfera dos lugares que vou. Eu lembro que fui para a casa de uma amiga. E assim que cheguei lá, senti a casa dela muito fria. Parecia não ter vida. Aquela casa parecia estar morta por dentro. Quando eu contei isso para as pessoas, todos riram de mim. Porém, eu descobri que a família dela passava por muitos problemas. E essa minha amiga sofreu muito naquela casa por consequência disso. E mesmo não vendo mais nada, eu ainda consigo sentir a atmosfera do lugar. E hoje, com 18 anos, eu digo a vocês que essas foram as piores e também as mais importantes experiências da minha vida com o sobrenatural. Boa noite. Ele não estava indo sozinho nessas estradas, não. Mesmo se ele estiver indo para perto. Semana Santa é semana para rezar e cuidar das coisas sagradas. Não é tempo de ficar perambulando, não. Bem, todos se calaram. E o meu tio falou para o meu avô que as coisas do tempo dele não existiam mais. Mas mesmo assim, eu insisti para o meu avô me contar essa história. Ele se reinclinou na rede e enquanto fazia um cigarro de palha, ele começou a contar. O ano era 1942 e ele tinha 20 anos de idade e morava aqui, nessa chácara mesmo. Ele, o seu pai e os seus 2 irmãos trabalhavam ali, na roça, plantando mandioca, feijão, arroz e milho. Pois naquele tempo, eles não costumavam pagar com dinheiro pelas coisas. Pois era muito comum trocar as coisas por outras. Uma rapadura por um prato de arroz, um feijão por 1 quilo de fubá, desse jeito. E em casa ficava ele, a sua mãe e as suas 2 irmãs moças. Na Semana Santa daquele ano, ele conheceu a minha avó. Ela era uma jovem que fazia crochê e vendia doce na feira. O meu avô era muito apaixonado por ela e costumava ir todo domingo na missa apenas para ver ela. E naquele tempo não havia isso de ficar, não. Era namoro sério e depois o casamento. Mas o pai da minha avó era uma pessoa muito valente e nervoso. Mas mesmo assim, o meu avô estava pronto em pedir a sua filha em casamento. Pois naquele tempo era costume primeiro pedir para depois namorar. Pois não havia isso de apresentar namorado. Enquanto o meu avô contava essa história, todos ali pararam de jogar dominó.
para prestar atenção em sua história. O meu avô tinha por volta de 83 anos de idade. Mas as suas histórias eram muito boas. E ele continuava a contar. Bem, quando ele foi pedir a mão da minha avó em namoro, o pai da minha avó o deu uma surra. Mas depois que soube que ele era trabalhador e tinha o seu próprio plantio, e viu que o meu avô era um rapaz direito, assim ele permitiu que o meu avô namorasse a sua filha. E assim, o meu avô a via todo final de semana. Levava a minha avó na missa e sempre levava um agrado para o seu velho pai, e também para sua mãe. O pai da minha avó era sempre muito bravo, mas na medida do possível. Um dia antes de começar a Semana Santa, o pai da minha avó disse para o meu avô para ele não ir a visitar durante a Semana Santa, porque nessa época não é de ficar se perambulando pelas estradas sozinho à noite, pois este é um tempo de rezar e cuidar das coisas divinas, e não para ficar perambulando de namorico com a filha dele. O meu avô, no auge dos seus 20 anos, era muito teimoso e se achava o dono da razão. Então, ele acabou por desobedecer o velho. E também ele havia desobedecido seu pai e a sua mãe, que também dizia para ele não sair em época de Semana Santa, que era muito perigoso, pois as coisas do tinhoso ficavam nas estradas para pegar os pecadores e desobedientes. E o meu avô ria dessa história. E em seguida, ele pegou a sua espingarda e disse à sua mãe que se visse até o diabo, ele meteria bala na cara dele. Bem, de tardezinha, o meu avô saiu para a casa da sua amada, pois lá estava tendo novena e alimentação das almas naquela noite de Sexta-feira Santa. Mas no meio da estrada, o seu cavalo parou e pôs as orelhas de pé. E assim que o meu avô apertou os olhos, ele viu um bicho preto, que parecia um cachorro enorme, que estava no meio da estrada, em pé. O bicho era todo negro, dava para ver aquela silhueta enorme, e os seus olhos que eram vermelhos, igual brasa. E neste momento, um forte cheiro de enxofre tomou conta do ar. Ele conta que se aquela criatura não era o diabo, com certeza era alguma coisa do inferno. O meu avô, que estava com a espingarda empunhada, ele deu 2 tiros naquela coisa. O cavalo que o meu avô estava se assustou com o tiro e com a criatura, e jogou o meu avô no chão e saiu dali, em disparada. O meu avô ali no chão se levantou e pegou a peixeira. Neste momento, o cavalo já havia corrido dali, rumo ao mato. E agora era somente o meu avô e aquela criatura. Aquela coisa correu e investiu contra o meu avô. Ele dava várias facadas na criatura, enquanto aquela coisa o mordia. E se não fosse o seu gibão de vaqueiro, provavelmente ele estaria morto, pois as unhas daquela coisa eram grandes e afiadas. O meu avô dava vários golpes de peixeira naquilo, mas o couro da criatura era muito duro, e aquela coisa tinha poucos pelos, e era possível ver o couro dele, e parecia couro de bode. Era duro e fedorento. Aquela coisa pegou o meu avô e começou os dois a rolar ali, no chão de terra. E foi em um breve momento que o meu avô conseguiu acertar uma facada nas costelas daquilo. O meu avô, muito ferido, caiu perto de um cupinheiro. E quando o bicho se aproximou, apareceram os vaqueiros, que viu o cavalo do meu avô correr no pasto,
e também ouvi os tiros. Os vaqueiros começaram a atirar na criatura, que saiu correndo para a mata. E depois disso, o meu avô nunca mais saiu durante a época de Semana Santa. Bem, a semana se passou e o pai da minha avó foi visitar o meu avô. E logo soube de tudo que tinha acontecido. Ele logo riu e disse que tinha o avisado. E foi assim que o meu avô enfrentou um lobisomem na Semana Santa. Depois que o meu avô terminou de contar a história, todo mundo ali estava com medo. E o silêncio estava pairando ali. E de repente, uma chuva fina começou a cair. E todos nós entramos para casa. Anos depois, mais especificamente em 2015, o meu avô veio a falecer. E essas histórias são uma das melhores lembranças que tenho dele. Boa noite. E soltava berros e urros horríveis, que o meu namorado ainda disse lembrar até hoje. Aquela criatura voltava a descer pelo campinho e caía novamente, como se estivesse sofrendo de espasmos violentos. E aquilo saltava como se tivesse mola nas pernas. E vendo aquela situação, o pai do meu namorado pegou ele pelo braço e se afastou dos trilhos, para que aquela coisa pudesse passar por ali, sem cair por cima deles. Mas eles contam que quando aquela criatura foi se aproximando, eles reconheceram. E logo viram que a mulher que estava enrolada naquele pano era uma feiticeira, que fazia trabalhos de magia negra. Ela caiu quase aos pés dos dois, e eles puderam ver claramente o seu rosto. O seu rosto era humano, mas as suas pernas eram de um bode, e aquilo se debatia fortemente contra o chão. O meu namorado se agarrou ao braço do seu pai, um senhor sábio e bondoso, que vendo aquilo, logo o disse: "Não tenha medo e não corra, ela não nos fará mal." E num piscar de olhos, a mulher deu um berro horrendo. Era algo animalesco. E com um salto enorme, aquela criatura continuou a rolar pelo trilho do pasto afora. Ele me contou do horror daquela visão e do quanto aquilo o deixou impressionado. Os dois subiram para o campinho, ainda em estado de choque pela aparição. O seu pai lhe pediu que não ficasse com medo e que não contasse a ninguém sobre aquilo. O pediu que ele tivesse compaixão pela pobre mulher, que com certeza devia estar sendo vítima de atos causados por ela mesma, devido aos trabalhos de magia negra que ela tinha o costume de fazer. E eles nunca mais souberam do paradeiro daquela mulher ali pela cidade. Olá, gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que julgo como sendo algo sobrenatural, a qual eu vivi há alguns meses atrás. Há algum tempo atrás, eu consegui um novo emprego na cidade do litoral do Paraná. E como sou solteiro, prontamente procurei uma kitnet para me instalar. E assim eu fiz. Aluguei o apartamento num pequeno condomínio, aonde
10 kitnets ficam lado a lado e todos dividem um quintal em comum. Nos primeiros dias no meu novo lar, nada aconteceu de diferente. No entanto, aos poucos eu fui tendo insônia. Passava noites e noites sem dormir, sem saber o que estava me preocupando. Porém, quando conseguia finalmente dormir, muitos pesadelos me atormentavam, os quais eram sempre relacionados com funerais, cemitérios e mortes. Comecei a notar que o meu cérebro ficava muito ativo à noite, e várias coisas vinham à minha cabeça, inclusive sugestões de suicídio, que eu nunca tive, até porque a minha vida estava muito boa. Procurei ajuda médica. Em algum tempo, eu procurei um psicólogo. Tomei alguns calmantes, que me devolveram o sono. Mas os pesadelos e as sugestões negativas continuavam. E foi quando eu logo descobri algumas coisas a respeito do antigo inquilino do apartamento no qual eu estava hospedado. Aproximadamente um ano antes de eu chegar nessa cidade, um homem havia cometido suicídio por enforcamento exatamente no mesmo quarto aonde eu dormia. E o motivo teria sido uma desilusão amorosa. Eu sempre fui curioso em relação a questões espirituais, mas eu nunca tinha passado por algo parecido. Todas as minhas noites eram um inferno, ora pelo quadro de insônia e ora pelos estranhos pesadelos que me assombravam. E foi até que numa noite, ao levantar para ir ao banheiro, eu vi claramente a sombra de um homem suspenso por uma corda. Eu não sei se essa sombra desse espectro apareceu pela minha privação de sono que eu estava passando, ou se isso realmente foi a aparição do suicida que ainda estava presente no cenário de sua morte. Aquela cena me assustou muito, e prontamente eu procurei um novo lugar para morar. Mandei rezar algumas missas pelo tal suicida. E coincidentemente ou não, após eu me mudar, o meu sono voltou e os pesadelos sumiram. Possível ataque de animal selvagem, próximo a uma chácara, onde moravam integrantes da Igreja Adventista dos Últimos Dias. Eu logo questionei por que era solicitada a presença dos agentes de polícia, se era um caso de ataque de animal. O tenente da polícia disse que me explicaria melhor quando eu chegasse, e que eu deveria vir rápido. Saí da minha casa naquela madrugada fria, e com uma neblina muito densa. As luzes amareladas davam o tom daquela noite fria e solitária das ruas daquela cidadezinha, às margens da BR-070. Liguei a minha moto e me coloquei em direção da ocorrência. Na minha mochila havia o meu kit de coleta de provas e demarcação de provas, e alguns outros pertences. E na minha cintura estava o meu distintivo e a minha arma, que nem era lá essas coisas. Era um 38 Taurus, meio velho, de uso padrão da Polícia Civil, no estado de Goiás. Ao me aproximar da ocorrência, eu comecei a ver o cenário aterrorizante. As luzes vermelhas da polícia davam um tom daquela cena absurda. E ao me aproximar, eu fui recebido pela tenente e mais uma amiga da equipe, que morava mais próximo da ocorrência do que eu. O tenente, me acompanhando pela cena, me explicou que parecia ser um ataque de um animal selvagem, de aproximadamente 120 quilos, com garras e presas fortes da família dos caninos, e ao que parecia, alguém o levava dentro do ônibus.
Sim, a ocorrência era de um ataque de animal selvagem dentro de um ônibus, destes ônibus de transporte interestadual. Bem, como para proteger a imagem da empresa, não podemos divulgar o nome da empresa. O que posso dizer é que era um ônibus grande, amarelo, que é bem comum nesses trechos. Enfim, a cena era grotesca. Não havia sequer uma testemunha viva. Todos trucidados, com as tripas para fora, e alguns faltando a cabeça. Eram mulheres, homens e até crianças. Era algo de cortar o coração e revirar o estômago. Mas mesmo assim, eu deveria continuar com o meu trabalho, e assim prosseguir. Ignorando as emoções e seguindo os padrões operacionais, começamos a isolar a cena do crime. Passamos um cordão de isolamento, uma dessas fitas amarelas, e começamos a coletar as provas, pelos em alguns lugares e pedaços de pele que pareciam ter sido rasgadas em uma briga com um animal, e saliva de algo que parecia ser do animal. Solicitei que chamassem o pessoal do IML e o restante da equipe, pois aquela noite seria bem longa. Ainda fazendo a parte de coleta, eu notei algo bem interessante. Algo que parecia ser uma espécie de padrão. A poltrona 44 estava em posição reta, com algumas marcas de arranhões nos apoios de braços. E no vão, entre uma poltrona e outra, eu encontrei pelos e cabelos humanos. O vidro da janela naquela seção de poltronas estava contrincado, como se alguém tivesse atirado algo forte ali, ou até mesmo dado um soco no vidro. A minha teoria é que de alguma maneira o animal estava sendo levado naquela poltrona. E como não tínhamos ainda uma noção do tamanho real do animal, não tínhamos como saber como ele havia entrado no veículo. Provavelmente algum carneiro, ou alguém carregando alguma mala grande. Chamei um dos rapazes que estavam ali com a equipe de investigação. Dei a ele a ordem para ligar na empresa, pois eu queria o trajeto daquele carro, o tacógrafo e lista de passageiros. As prioridades eram paradas fora do trajeto e pessoas que pagavam por 2 poltronas. Ele respondeu positivamente e logo saiu. E naquele momento, outros agentes encontravam corpos cerca de 30 metros de distância do incidente. As vítimas pareciam ter sido abatidas enquanto corriam para longe do ônibus. O motorista era um deles. Ele estava separado em 2 partes. Uma das partes próximo a uma árvore e a outra próxima ao ônibus. Aquela cena era absurda para qualquer animal. Eu não avaliei a passividade. Considerei a cena como real, tendo em vista que um ser humano não conseguiria dar cabo de 40 pessoas assim, principalmente sem uma arma de fogo. Não havia como considerar que aquilo fosse um homicídio. E tendo em vista essa vertente, acionei a polícia ambiental e emiti um aviso prévio para a suspensão de caça para a região, pois aparentemente tínhamos um animal louco à solta, e ainda por cima de raça indefinida. Após juntar os corpos, eu recebi da empresa os materiais, como havia pedido. Com esses dados e a lista de passageiros, eu poderia ter um ponto de partida para a investigação. Na lista não havia nenhuma parada para embarque, e a porta não havia sido acionada nenhuma vez sequer fora dos pontos previstos. E nenhum passageiro embarcou fora do horário.
E tampouco algum passageiro comprou 2 poltronas. A empresa não transportava animais. Ou seja, ninguém registrou um embarque de animais e tampouco o autorizou. Já era por volta de 10 da manhã, e quando sentado na minha cadeira, eu recebi um chamado na sala de apurações. Era nessa sala que os pertences dos passageiros estavam sendo averiguados. Um agente me informou que havia algumas coisas interessantes a serem consideradas. Um passageiro que não fora encontrado havia perdido os documentos ou acidentalmente os deixado cair debaixo de uma das poltronas. Ou seja, tínhamos uma testemunha que também poderia ser o dono do animal, o que explicaria o seu sumiço. Além disso, tínhamos acesso às gravações da câmera, que filmava o salão do ônibus, que é a parte onde ficam os passageiros. Eu pedi que fosse emitido um alerta. Estávamos procurando o João Vitor Alves, de 22 anos, branco, de cabelos loiros e olhos verdes. Ele poderia ser o suspeito ou até mesmo uma vítima. O nível de cautela deveria ser mantido. E as filmagens foram enviadas para o departamento de inteligência, para as análises e retoques, pois não conseguíamos ver direito, devido às luzes do salão estarem apagadas. A caçada estava começando. Precisávamos encontrar aquele rapaz enquanto era tempo. E ao passo que isso acontecia, conseguimos acesso ao celular de um garoto que estava sentado na poltrona 36 do veículo. O garoto, de aproximadamente 17 anos, era dono de um canal sobre ônibus. Ele contava algumas coisas sobre aquele ônibus, explicando que havia histórias de que ele era mal assombrado e que às vezes podia-se ouvir vozes no banheiro do ônibus. Eu me pus a observar, enquanto o garoto ia para o banheiro do ônibus, para aproveitar a pouca iluminação do banheiro para filmar. E ao fundo do vídeo, logo se podia ouvir algo muito estranho. E o garoto também parecia ouvir. Ouvia-se o que parecia ser um som de grunhidos baixos, como se um animal estivesse sendo contido. E também havia sons de ossos se quebrando. O garoto abriu a porta para ver algo, e rapidamente a fechou em seguida e a trancou. Ele dizia que um rapaz estava virando o bicho. E poucos segundos depois, ouvia-se um som de vidro rachando, e um som de gemido misturado com um som de gritos. E logo o ônibus parou e encostou ao lado da pista. Nas filmagens, podia-se ouvir um uivo ao fundo misturado ao choro do garoto, e o som dos vidros das janelas de emergência se quebrando, e o pânico das pessoas, é claro. Isso durou cerca de uns 40 segundos, e logo o silêncio se fez presente. E somente os gritos ao longe enfeitavam o vídeo do jovem garoto. O coitado abriu a porta do banheiro e gravou uma criatura muito grande, de aparentemente uns 2 metros de altura. A criatura nem deu chance para o garoto reagir. Os sons de gritos eram angustiantes, ossos se quebrando e, por fim, a câmera sendo atirada para longe. Eu não poderia acreditar no que os meus olhos viam. Era algo surreal. E nem sequer poderia contestar. Mas mesmo assim, como eu, sem uma prova física, poderia anexar aquela insanidade aos autos? Aquela insanidade aos autos da investigação? Eu teria que pelo menos encontrar aquele homem, o sobrevivente, o suspeito, a besta, seja lá o que for. E aquele vídeo não era prova alguma contra aquele homem.
se de fato ele fosse um animal. Neste instante, eu recebi da equipe de TI o vídeo das câmeras. Estava muito mais nítido. E o que eu vi foi exatamente o que os áudios do vídeo do garoto já havia confirmado. O homem da poltrona 44 estava se debruçando como se tivesse tendo um ataque epilético. E pouco tempo depois dos ataques, a criatura grotesca de aparência infernal saiu da poltrona, atacando o casal da poltrona da frente. A histeria era praticamente instantânea. As pessoas corriam de um lado para o outro e batiam contra o vidro que separava o motorista dos passageiros. E assim que o mesmo encostou, um dos passageiros abriu as janelas de emergência, mas pouco se pôde fazer, pois o animal assassinou cada um dos que estavam no ônibus. E depois saltou para fora do ônibus e matou um a um dos possíveis sobreviventes. Chamei a equipe de investigação para a sala de conferências, onde mostrei a eles o vídeo do jovem e o vídeo das câmeras de segurança do ônibus. Enquanto todos estavam em silêncio, em estado de choque, eu comecei com as instruções. Bem, as instruções é essa. Não vamos fazer alarde, pois esse caso acaba de se tornar de alta prioridade e segurança. E nada, nem ninguém, deverá saber o que estamos procurando. E nada de comentários ou fofocas, pois agiremos como policiais. E a nossa meta nesse instante é encontrar esse rapaz que atende por nome de João Victor. Chamem a imprensa e diga que temos um possível sobrevivente perdido nas matas. E diga que vamos trabalhar em conjunto com a polícia ambiental para encontrá-lo. E se ele vê as matérias da imprensa, ele precisa pensar que estamos achando que ele é inocente. E as buscas começam amanhã pela manhã. Vamos investigar e revirar cada centímetro das serras e montanhas de Saltos de Corumbá. Seja ele um lobisomem, seja isso o que for, nós vamos caçá-lo. Vamos encontrá-lo e trazê-lo para que ele se explique quanto a essa coisa. Bem, vão para suas casas e durmam bastante, pois amanhã pela manhã vamos caçar um lobisomem. Estão dispensados. Assim que todos saíram da sala, um dos agentes veio até mim e me entregou um envelope que dizia ser do pessoal da análise de material. Abri e era o laudo pericial dos pelos, saliva e pele que eu havia colhido na poltrona 44. Nenhuma novidade, pensei comigo mesmo. E ao ler o resultado, mostrava que a pele e saliva pertenciam a algum canino de porte grande, entretanto, com muitos traços de um humano, como se fosse uma espécie de híbrido de humano e cachorro. Bem, esta era a última prova que eu queria. Dormi muito mal naquela noite. Além de dormir pouco, eu tive vários pesadelos com aquela criatura. Nos reunimos no ponto onde encontramos o ônibus e dividimos as equipes em grupos de 4, cada grupo com 2 policiais militares, 2 policiais da Polícia Ambiental e um agente da Polícia Civil. Assim, poderíamos nos organizar de modo eficiente, além das equipes de apoio nos carros operando os rádios e um helicóptero dos bombeiros. Eles procuravam por um sobrevivente e nós procurávamos o assassino. E mesmo assim, as coisas funcionavam bem, desde que os bombeiros não soubessem que caçávamos um lobisomem. A tarde correu bem, apesar de não encontrarmos nada. Mas essa realidade mudou por volta das 16 horas, quando um dos grupos chamou no rádio. O agente dizia
que havia encontrado algumas carcaças de animais que pareciam ser o mesmo modo inoperante do animal que atacara no ônibus. A equipe nos esperavam para podermos reduzir os raios de busca. E assim fomos até lá e nos encontramos próximo a uma cachoeira conhecida como a Cachoeira de Saltos de Corumbá. E lá encontramos pelos e saliva e algumas pegadas que levavam para uma gruta ali perto. Avisamos o pessoal do rádio e pedimos apoio do helicóptero, alegando que o sobrevivente poderia estar machucado. Enfim, quando o apoio chegou e o helicóptero era ouvido no perímetro, nós começamos a andar na caverna. E o pouco que caminhamos, demos de cara com um rapaz nu, em um estado de choque. Ele estava catatônico, mas aquele rapaz era o que procurávamos. Ele estava sujo de sangue e muito machucado, me fazendo duvidar se ele era mesmo o rapaz que eu vi nas filmagens. Quando saímos da floresta, já era por volta de 7 da noite. Colocamos o homem no banco de trás do carro e fomos preencher algumas papeladas, assinar algumas coisas com o pessoal da Polícia Ambiental e da Polícia Militar. Levamos cerca de 1 hora para isso, mas algo me incomodava. E de vez em quando eu olhava para conferir se o homem estava. Eu disse que não sabia onde o agente estava, mas que eu o havia ouvido gritar. E como nunca encontraram seu corpo, provavelmente vão dar ele como morto. E sem dúvidas, eu serei afastado da corporação. Eu sei que este segredo permanecerá, pois os outros integrantes sabem que se contarem que a Polícia Civil gastou recursos numa operação de caça ao lobisomem, serão todos afastados. Depois disso, não tem uma noite sequer que eu não me lembre daquilo. Já não durmo direito há muitos meses. E sei que provavelmente isso só vai acabar quando eu morrer. E até lá eu terei que viver com medo de sair de casa à noite. Vez ou outra, ainda escuto aquela criatura uivar nas matas ao redor da cidade. O crime do ônibus foi arquivado por falta de provas. Porém, eu sei que um dia ainda vou reencontrar a fera. E aí, saberei se serei a presa ou o predador. Boa noite.